Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia da palavra de hoje nos leva a refletir sobre a verdadeira religião, aquela religião que realmente agrada a Deus e que promove realmente o que diz a palavra religião, nos religa a Deus e nos religa naturalmente aos irmãos. A primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio lembra a sabedoria da lei que foi dada ao povo. E o povo experimenta a experiência triste, desafiadora do exílio, mas essas palavras aqui também vão confortar para mostrar que onde o povo estiver, porque esse trecho do Deuteronômio, esse que foi hoje proclamado, foi escrito no tempo do exílio. O Deuteronômio tem trechos escritos em épocas diferentes. Então, aqui procura também consolar o povo e incentivá-lo, mesmo não podendo ter o culto no templo de Jerusalém, uma vez que estão fora, né? Mas eles podem ser pessoas que realmente prestam o verdadeiro culto, que se expressa na observância da lei, e que seria inclusive ocasião de levar aos outros povos a mensagem de Deus, porque vendo a sabedoria daquele povo, que tinha uma religião simples, a religião de Israel não era complicada originalmente, mas um único Deus que é servido, né, através desse compromisso com os irmãos. Havia sim sacrifícios e orações, mas havia sobretudo esse compromisso com os irmãos, como está expresso nos mandamentos. E aqui esse discurso, né, colocado então na boca de Moisés, lembra que eles não devem se afastar, nem acrescentar, nem tirar nada a essa palavra, guardar os mandamentos do Senhor, como eles foram prescritos, porque é neles que está a sabedoria. Então os mandamentos não são uma prisão, são uma orientação de sabedoria para o povo. Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. É assim que vão dizer os outros povos, com a presença do povo de Israel, que vive de acordo com a lei. Qual é a grande nação, diriam eles, cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande, que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje ponho diante dos olhos? No entanto, complicaram a religião de Israel, com tradições humanas, multiplicando costumes. É o que nós ouvimos no Evangelho de hoje, porque fariseus e mestres da lei foram observar o comportamento de Jesus e dos discípulos, e observaram que os discípulos não lavavam as mãos, antes ali da refeição. Não é lavar as mãos no sentido higiênico, não. Essa lavagem de mãos aí era feita, é no sentido ritual, porque para os judeus havia uma série de rituais que eles observavam, a maneira certa, como diz Jesus, de lavar os copos, de lavar dos alimentos que vão tomar, lavava-se as mãos até o cotovelo, havia o receio, se foi ao mercado, podia ter, por exemplo, para cozinhar, tinha que ter lugares, ainda hoje é assim para os judeus mais ortodoxos, cozinhas separadas, porque não podia ser cozinhado alguma coisa junto com o leite do animal, não podia ser a carne com leite, uma opção de costumes, que não estavam na lei original. Então Jesus chama atenção para o formalismo desse povo, que está ali de olho nos discípulos e em Jesus, porque Jesus também era alguém que curava, e até no dia de sábado, mostrando que o sábado é para o homem, e não o homem para o sábado, Então, no fundo, era uma grande crítica à vida de Jesus e dos seus discípulos. Jesus vai ter palavras severas para os fariseus, quando eles perguntam: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus então vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo me honra com os lábios, mas em seu coração está longe de mim. Então estão vendo qual é a verdadeira religião que agrada a Deus? É a religião do coração que está próximo de Deus. De nada adianta o culto que me prestam,
pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Quer dizer, não é uma religião verdadeira. Parecia religião com várias práticas religiosas, mas não era a religião que agradava a Deus. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. Então a religião verdadeira é essa da interioridade, onde há reta intenção da nossa parte. É de dentro do coração humano que saem as más intenções. E aí vem um catálogo, né, de vícios, de más intenções. Imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Falta de juízo aqui é falta de discernimento, né? Falta de capacidade de sabedoria. Então hoje com essas fake news, as pessoas não têm discernimento, vão logo caindo e passando para frente, né? Então uma série de situações, mas que nascem o quê? De um coração que está fechado para Deus e preso só na exterioridade. Qual é a religião, então, que agrada a Deus? É essa que aparece na segunda leitura de hoje, na carta de São Tiago, que nós começamos hoje a ler e vamos continuar nos próximos domingos. Primeiro, Tiago lembra: todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Então nós devemos, meus irmãos, nós não vamos ter uma religião pura diante de Deus só pelas nossas forças. Nós devemos buscar na oração. Isso que nós estamos fazendo aqui na missa, ouvindo a palavra de Deus. Sem escuta da palavra de Deus não há religião verdadeira. E a segunda parte da missa também, a liturgia eucarística, a participação no sacramento inteiros. Às vezes nós podemos estar na missa superficialmente, nem ouvindo direito a palavra de Deus, nem a reflexão, mesmo o rito eucarístico. Então a missa vai ser de pouco fruto para nós, não vai poder produzir os frutos que deveria produzir. Tudo depende também de como nós estamos. Todo dom vem do alto, nós devemos suplicar com humildade. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar vossas almas. Nós devemos estar na igreja com humildade para ouvir a palavra. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, não só ouvir, né, mas colocar em prática. Aqueles que são só ouvintes enganam-se a si mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, qual é a religião verdadeira diante de Deus? É do amor ao próximo, é da caridade fraterna. Feliz coincidência, não é? Ontem nós abençoávamos a Casa da Caridade, Dom Luciano, aqui na frente da nossa igreja matriz, ontem à noite. Mas não só através da Casa da Caridade, todos nós devemos estar atentos e solidários às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Como ouvintes da palavra e praticantes da palavra, devemos viver na caridade fraterna e na oração, suplicar ao Senhor que purifique a nossa religião, a nossa fé, para que ela realmente agrade a Deus e nos leve à salvação. Hoje eu queria saudar especialmente, desde hoje amanhã, com a presença, esses nossos irmãos e irmãs que exercem este ministério tão importante na nossa igreja, na nossa comunidade paroquial, os catequistas. Catequista é aquele que ecoa a palavra de Deus. Quanto bem os catequistas fazem, nem eles sabem quanto bem fazem. Porque um bom catequista, que não só ensina, transmite, mas que é apaixonado por Jesus Cristo, vai acabar contagiando também os seus catequizandos. E eles não vão esquecer disso.
Se o catequista realmente ama Jesus Cristo e procura segui-lo, e ecoa a palavra de Deus, não só com suas palavras, mas com sua vida, o seu testemunho tem credibilidade e cativa os seus ouvintes. Que Deus abençoe os nossos catequistas. Mesmo nesse tempo de pandemia, quanto esforço fizeram para que crianças, adolescentes e adultos recebessem a formação e pudessem receber os sacramentos da iniciação. Nós vivemos isso na nossa paróquia. Celebramos batismo, crisma e eucaristia com o trabalho de preparação dos catequistas neste tempo de pandemia, usando também de criatividade, de generosidade, dos meios de comunicação social, das redes sociais, além dos momentos presenciais, quando possível. Que Deus abençoe e recompense a todos e que nós tenhamos muitos e santos catequistas em nossas comunidades paroquiais, verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.